Eu gostaria que você abrisse 1 Samuel capítulo 30, por favor. 1 Samuel capítulo 30. Versículo 9 e 10. Primeiro Samuel 30, 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, com 400 homens, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, que não puderam passar, de cansados que estavam. Acharam no campo, até aqui, 9 e 10. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Tua palavra, ela edifica, ela mostra o nosso coração, ela mostra o caminho que devemos andar, mostra a nossa atitude, mostra o teu caráter. Tua palavra é a verdade, ela liberta, ela transforma. Nessa noite nós pedimos, Pai, que tua palavra esteja falando conosco. Libere graça, libere o teu amor. Libere, Pai, a tua boca nessa noite. Dá-me graça para transmitir tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei se você chegar perto e traduzir para o... Pode ser, querido, obrigado. Eu não vou entender português, então vai ser uma benção, amém? Amados, eu gosto muito dessa passagem. Se você vai ver os versículos antes dessa passagem, havia diversas guerras que Davi enfrentava, havia diversos inimigos. E nós vemos que Davi e os seus homens saíam fazer a guerra contra esses inimigos. Lá em 1 Samuel 27, 8, você vai encontrar esses inimigos. Por exemplo, aqui, subia Davi com seus homens e dava contra os Jesuritas, os Jerusitas, tutuzitas aqui, né? E os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, da direção do sul até a terra do Egito. Então vemos que Davi tinha guerra com diversos povos, eram inimigos, e um dos inimigos eram os Amalequitas. Os Amalequitas, amados, se você vai estudar sobre os Amalequitas, era um povo muito bravo, muito feroz. Nós podíamos dizer, né, lá no Islã, estão matando aquelas pessoas, né? Chega assim, corta o pescoço. Eles eram do tipo assim, né? É um povo realmente cheio de ódio, né? E realmente, Davi, ele pelejava realmente com essas pessoas, com essas tribos. E um dia, quando Davi e seus homens foram à guerra, saíram da cidade, o que aconteceu? Eles voltaram, de repente, eles viram de longe. Imagine você chegar em Lages, né, chegando lá na BR-116, você vê aquela fumaceira toda. Eles viram a cidade em fogo. Eles chegaram na cidade, não viram suas famílias, seus filhos, as suas esposas. Imagine a situação deles. Todos eles não estavam mais na cidade. E aqui no versículo 30, aliás, capítulo 30, versículo 1, veja aqui: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e a esta ferido e a queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimado ao fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas mulheres, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Gelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Gamelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
Tem toda essa história acontecendo e Davi, imagine, as pessoas, aqueles 600 homens queriam crucificar Davi, culpar, sempre tem algum culpado, não é verdade? E Davi, você é o culpado. E diz que eles choraram, até não tem mais força para chorar. Eu não sei quanto você, talvez você já tenha chorado bastante. Quem já chorou que você não tem mais força? Você chorou, e aquele chorinho começou a sumir, né? E até não tem mais forças para chorar. E Davi diz, o que vão fazer agora? Meu Deus, levaram nossa família, o que vamos fazer agora? Os outros, tudo desanimados, angustiados, todos em amargura, porque imagine levar a família, imagine você que é pai, marido, levar a sua esposa, seus filhos, qual era a situação terrível, qual era o sentimento que havia neles? Aqui no versículo 8, diz que Davi consultou o Senhor dizendo, o que eu vou fazer? Eu vou perseguir o bando? Vou alcançá-los? Deus respondeu para ele, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então nós vemos que Davi com 600 homens persegue os amalequitas. Eles vão atrás dos amalequitas. Amados, eu quero dizer para você, você, também há uma perseguição, também há uma guerra. Talvez você não saiba disso, mas no reino espiritual há uma guerra espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra as forças espirituais do mal. Há uma guerra que se trava espiritualmente. Há amalequitas que você precisa enfrentar. Fala para esse teu lado, há amalequitas que você precisa enfrentar. Mas o que vemos aqui, amados? Ao eles perseguirem os amalequitas, foram atrás, eles chegaram a um certo lugar chamado Ribeiro de Besor. Diga, Ribeiro de Besor. O que aconteceu nesse lugar? 200 soldados ficaram ali. Ficaram para trás. Por quê? Porque estavam cansados com as situações. Imagine, eram 600, agora 200 ficaram cansados. Disseram, nós vamos ficar aqui. Não queremos continuar, não. Estamos cansados demais. Estavam tão cansados, eu creio que pelas lutas, pelas guerras, pelas situações da vida, que deixaram de continuar, de pelejar, de andar, de prosseguir. Eu creio que muitas vezes em nossa vida, nós sentimos às vezes a mesma sensação, acontece muitas vezes conosco. Amados, esses 200 homens, eles eram guerreiros, soldados, valentes. Aos valentes de Davi, fazia parte dos valentes de Davi. Homens que tinham conquistado grande vitória. Tinham realmente derrotado muitos inimigos. Mas agora não continuavam mais. De cansado que estavam. Eles ficaram no Ribeiro de Besor. E às vezes eu vejo muitas vezes a nossa vida da mesma forma. Nós fazemos parte de um grande exército. Quantos podem dizer nessa noite, eu faço parte de um grande exército? Mas de repente, nós ficamos cansados em nossas vidas. E aqui eram 600 e 200 ficaram cansados, quase a metade, imagine, quase a metade. E muitas vezes nós sentimos, muitas pessoas ficam cansadas, muitas pessoas, eles param no Ribeiro de Besor. Deixa eu perguntar para você essa noite, onde você está? Você está continuando a perseguir os amalequitas, a lutar, a guerrear? Ou você parou no Ribeiro de Besor? Muitas pessoas ficam no Ribeiro de Besor, porque ficam cansados. Eu penso que esses 200 homens que ficaram, eles tiveram algum motivo. Sim, cansados. Mas muito mais que isso, porque aqui no versículo 6 diz, eles estavam em amargura. Diga comigo, amargura. Havia uma amargura muito grande no coração deles. E quando há amargura em uma pessoa, quando há amargura em você, você não persevera, você não anda, você não continua, você fica desencorajado, você desanima, você fica cansado. Não é verdade?
A amargura faz isso. Quando a amargura no seu coração, você não continua, você fica paralisado, você não tem um espírito vencedor dentro de você. Os amargurados sempre procuram ficar no Ribeiro de Bazar. Sempre. Por quê? Porque é um lugar gostoso. É um lugar fresquinho. Tem água. Porque eu não quero mais ficar amargurado. Eu já fiquei ferido, pessoas já me machucaram. Então por que eu vou continuar? Eu não quero continuar mais. Eu quero sossego na minha vida. Eu não quero mais relacionamento. E eu vejo às vezes muitas pessoas que ficam amargurados. Eles não perseveram mais. E quantos sabem, amados, que todos nós, quantos são pessoas aqui? Quantos sabem que às vezes você passa do lado de alguém, você sente aquele espinho assim. Porque somos pessoas imperfeitas. Mas por isso a palavra de Deus já reafirma como devemos fazer, praticar a palavra, no sentido quando há situações não resolvidas. Tanto que a palavra de Deus afirma que se há alguma coisa contra com você, vai tu e só. Se tu chegar diante do altar, você se lembrar que uma pessoa tem algo contra você, vai a essa pessoa, reconcilia-te. A palavra de Deus exorta muito sobre perdão, por quê? Porque Jesus sabia, Deus sabe, que haverá situações que nós podemos ficar amargurados. Mas qual é a chave, amados? Diga, a chave é o perdão. Esses homens, eles não queriam continuar. Eu creio que eles estavam dizendo, eu não quero mais ser ferido. Já aconteceu muitas situações da minha vida. Imagine a minha família sendo levada. Meus filhos, eu estou tão amargurado, imagine a amargura no coração dessas pessoas. Eu não quero continuar mais. Amados, o que eu vejo muitas vezes, acontece coisas em nossa vida, situações. Se você não cuidar, você não vai passar pelo Ribeiro de Bazar. Você vai ficar lá. Daqui a pouquinho você vai entender por que isso. Porque o Ribeiro de Bazar é algo muito bom. A linguagem daquelas pessoas que ficam no Ribeiro de Bazar é uma linguagem negativa. Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa cansada, sempre fala negativo. Você já viu uma pessoa amargurada falar coisas positivas? Ou lembra de você quando você ficou amargurado, você criticava, você falava mal das pessoas, você achava um culpado, né? Palavras negativas. Eu não consigo, eu não posso. Sempre fala negativo, sempre fala mal de pessoas. Toda amargura é demonstrada através do que sai da sua boca. Então, se você quer perceber o que sai da sua boca, se há amargura no seu coração, veja o que sai da sua boca, o que você fala, o que você pronuncia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, o que sai da tua boca? Se você pudesse gravar, dizemos amanhã, tudo que você fala durante o dia, e chegar à noite e escutar, ou até pensar, porque o homem é segundo o que ele pensa. Não é verdade, você é conforme você pensa. Então, se você pudesse gravar tudo isso, e depois ouvir de novo, qual seria a conclusão? Você diria, isso saiu da minha boca? Eu creio que às vezes muitos de nós iriam se assustar. Porque às vezes há tantas coisas negativas, nós pensamos coisas negativas. Palavras negativas. Você manifesta amargura através das suas palavras. Às vezes eu vejo isso muito num casamento. E por isso às vezes o casamento fica truncado, porque a amargura, quando há amargura dentro do casamento, um do outro, o casamento, as pessoas ficam no Ribeiro de Bazar. Eles não conseguem ultrapassar, eles não conseguem conquistar, eles não conseguem perseguir o inimigo, eles não conseguem lutar de uma forma onde podem restaurar. Porque Davi e seus homens eles foram atrás para restaurar aquilo que foi roubado. E quanto sabe que muitos de nós, todos nós, de uma forma ou outra, fomos roubados pelo inimigo. Mas nós estamos atrás restituindo tudo aquilo que o inimigo nos tirou. Amém? Quantos creem isso? A Bíblia diz, restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, pelo migrador.
Quantos podem ver na sua vida Deus restaurando a sua vida? Quantos podem olhar seu casamento para dizer, Deus transformou, Deus está agindo, Deus moveu. Ah, mas ainda não, Deus vai mover. Aquele que começou uma boa obra, Ele vai continuar na sua vida. Fala para o seu lado, Deus começou uma obra na sua vida. E com certeza Ele vai continuar. Amém, amados? Amém? Sabe, amados, o diabo se alimenta de palavras negativas. Diga comigo, Satanás se alimenta de palavras negativas. Ele se alimenta de desânimo. Se ele consegue desanimar você, ele para você. Você não vai passar o ribeiro de Besar. Você não vai perseguir o inimigo mais. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja não é o diabo, você resistindo. Você lá, não, você que vai em frente. Você que vai no meio das trevas. A luz não prevalece. Aliás, as trevas não prevalecem sobre a luz. Muitas vezes ficamos, não quero casa de paz, eu não quero entrar numa casa, não. Amados, Jesus maior é aquele que está em você, aquele que está no mundo, amém? Somos mais que vitoriosos por meio do Senhor, em todas essas coisas, amém? Você precisa crer que o grande general de Cristo está à sua frente. Você está seguindo o general, amém? Amém, amados? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor procurando alguém para devorar. Nós devemos resistir firme na fé, pela fé. Agora, se tem palavras negativas, ele vai te pegar. Você não está em fé, resistindo em fé. E muitas pessoas, eu posso ver na minha própria vida situações que muitas vezes tentava vir desânimo, eu tive que reagir. Eu sei que vem desânimo, eu sei que vem cansaço, mas o desânimo prolongado, eu creio que é pecado. É isso que devemos perceber, porque o inimigo é perito em deixar a gente cansado. Daqui a pouquinho eu vou falar por que a gente fica cansado, alguns pontos porque a gente fica cansado. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele tenta matar você, destruir você. Agora eu quero dizer para você, você é responsável pelo seu sucesso e pela sua ruína. Diga comigo, eu sou responsável pelo meu sucesso e pela minha ruína. Se você ficar no ribeiro de Besar, por um tempo você pode pensar que isso é um sucesso. Mas está tão bom o ribeiro de Besar. Tem água fresquinha, isso é sucesso, isso é bênção. O sucesso é você continuar a perseguir o inimigo. Diga comigo, o sucesso é continuar a perseguir o inimigo. Trazer de volta o que ele me roubou. Derrotar o inimigo. O sucesso é você trazer de volta a sua família. O sucesso é você trazer de volta a restauração. Que áreas você percebe que precisa ser restaurado. Dizer, Senhor, Tu vais restaurar isso. Quantos podem ver áreas que precisam ser restauradas na sua vida? Todos nós temos talvez uma área que Deus deve estar trabalhando. Se não está, você deve desconfiar que alguma coisa está errada. Sempre Deus vai estar mexendo, falando com você uma área específica. E Deus quer restaurar. Amém? Então, o sucesso é você trazer de volta aquilo que o inimigo roubou de você. No caso aqui, os amalequitas tinham roubado seus filhos, suas esposas, os bens que eles tinham. Então o sucesso é você perseguir o inimigo e trazer de volta tudo que o inimigo tirou de você. O sucesso é você trazer de volta a presença de Jesus. A paz do Senhor. E você ser uma pessoa sem amargura. Isso é sucesso. Para a pessoa do teu lado, o sucesso é você ser uma pessoa sem amargura. Você ser vacinado contra a amargura. Tem um versículo no Salmo 119, diz que grande paz tem aqueles que amam a sua palavra. Para eles nada consegue ofendê-los. Você já imaginou você chegar assim e ficar... Quantos conhecem um pato assim que está na chuva, não entra água lá dentro? Pode vir situações, coisas, mas a amargura não entra aqui. Se vem, você está liberando já o perdão. Antes que acontecer a situação,
eu já libero o perdão. Amados, deixa eu dizer algo para você. Isso é muito, eu faço isso. Eu já determinei na minha vida. Antes que venha a ofensa, eu já estou pronto para perdoar. Porque se você não estiver pronto para perdoar, você não vai perdoar na hora. Então você tem que estar disposto. Eu sei que vai vir ofensa, mas antes que venha, eu já estou perdoando. Para que quando vem a ofensa, eu já libero. Não, aqui não entra amargura, não. Fala para a pessoa isso. Antes que venha a ofensa, você tem que estar pronto para perdoar. Porque caso contrário, quando vier a ofensa, você não vai perdoar, não. Você vai ficar amargurado. Amém? Amém, amados? Esses 400 homens eram homens de sucesso. Os 200 não eram. Nós podemos dizer, eram homens de ruína. Eles não alcançaram o sucesso, porque eles achavam que ficar no Ribeiro de Bazar era sucesso. Agora eu pergunto para você, em qual turma você está? Dos 400 ou 200? Aonde você está? Qual parte? Você está no Ribeiro de Bazar? Ou você está, passou o Ribeiro, não, eu vou perseguir os amalequitas. Onde você está? Aqui no versículo 10. Versículo 10. Com 400 homens continuaram a perseguição. E 200 ficaram atrás. Não puderam, de cansados que estavam, passar o Ribeiro de Besor. Eu falei bazar? Puxa, perdoa, é Besor. Às vezes, é tão fácil a gente ficar no Ribeiro de Besor e não passar o Ribeiro de Besor. Ou você passa e persegue, ou você fica. E a tendência, amados, a gente se acomodar, porque é tão bom ficar no Ribeiro de Besor. Sabe, amados, cada um de nós precisamos passar o Ribeiro de Besor e continuar a perseguição. Você precisa crer que você é um soldado valente. Amém? Quantos são valentes aqui nessa noite? Pode levante a mão. Alguns estão pensando ainda. Deixa eu perguntar uma vez, quantos são valentes no Senhor? Alguns levantaram a meia mãozinha. Deixa eu perguntar uma vez, quantos são valentes no Senhor? Você precisa crer que maior que está em você. Amém? Você precisa passar o Ribeiro de Besor. Você precisa crer que você é mais que vencedor em Cristo. Somos mais que vencedor em todas as coisas. A Bíblia fala isso. Você precisa crer que você é como soldado andando com o Senhor. E que o grande general está à frente. Ele está te conduzindo e você vai atrás. Ele é o Senhor. Não é apenas o Salvador, mas Senhor. Eu estou ouvindo Ele. Eu estou seguindo a Ele. Amém, amados? Amém. Você precisa crer que tudo você pode naquele que te fortalece. Não eu posso. Né? Eu tenho força. Tem um desenho animado que parece que... Tinha, né? Como é que era? Ou vocês sabem melhor que eu. Eu posso. Não. Amen? Kimen? Não sei se foi. Eu posso naquele que Ele me fortalece. Não eu posso. Mas Ele me fortalece, amém? Ele me conduz à vitória. Amados, passe o Ribeiro de Besor, persevere. A palavra de Deus diz que nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas somos do quê? Da fé, que vai em frente. Mas depois o outro versículo 36 diz que nós temos necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcançamos a promessa. E amados, você pode crer, às vezes você está andando, você vai encontrar inimigo. Perseverança, fazendo a vontade de Deus, submetendo a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. O que muitas vezes acontece, as pessoas ficam no Ribeiro de Besor, eles não perseveram, eles não continuam. Eles chegam às vezes não é nem alcançar a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas não alcançam a promessa. Amém?
Diga para a pessoa ao teu lado, diga, passe o Ribeiro de Besor. Passe o Ribeiro de Besor. Eu quero falar um pouquinho mais hoje à noite sobre isso. Por que eu fico cansado? Pergunta para a pessoa ao teu lado, por que você fica cansado? Eu tenho alguns pontos aqui que vai mostrar para você por que nós ficamos cansados. O primeiro ponto, porque os teus valores não estão em ordem. São valores errados, por isso você fica cansado. Qual é o ponto? Por quê? Porque os meus valores não estão em ordem, são valores errados. Eu pergunto para você, quais são os teus valores? O que é importante para você? O que tem valor para você? O que é valioso para você? O que você faz? Aquilo que você faz na tua vida mostra aquilo que tem valor para você. Ali que estão os teus valores. Então, se você quiser perceber o que é valoroso para mim, o que é importante para mim, é só você perceber, olhar o que você faz no dia a dia. Pastor, eu estou tão preocupado, tão trabalhando, tanto não tenho tempo. Isso é valor para você. O que é importante para você? Aquilo que você faz. Muitas pessoas se cansam porque fazem coisas, correm, fazem. Eu sei que existe o cansaço natural no nosso físico, mas muitas vezes, geralmente, são valores errados. Porque os valores não estão em ordem, são valores errados, por isso nós ficamos cansados. Por que muitas pessoas dizem, eu não aguento mais? Porque vivem na sua própria força. Vivem os valores errados. Amados, uma das coisas que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. A esperar no Senhor. O que é descansar no Senhor? Não é você ficar lá, estou esperando. Estou cansado, estou esperando o Senhor. Mas é você trocar forças com o Senhor. Então imagine você começar a trocar forças com Deus. Trocar as tuas forças com as forças de Deus. Quem vai ser ganhando? Uau! Você trocar as forças que você tem com as forças do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 40. Veja só o que a palavra de Deus afirma aqui. Versículo 40, 29 e 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustam caem. Mas, diga mas, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu troco forças com Ele, eu troco aquilo que Deus tem, eu recebo aquilo que Deus tem e eu troco aquilo que eu tenho. E quando já descobriram que você não tem, você precisa receber dele, amém? Você precisa ser fortalecido, por isso a palavra de Deus diz, fortalecei-vos na força e na graça do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer nele, amém, amados? Então, amados, eu vejo, às vezes muitas pessoas ficam estressadas em depressão, porque elas deixam de confiar neles pela fé, elas deixam de crer, deixam de acreditar muitas vezes em si mesmos, que eles são soldados valentes, deixam de crer que são amados por Jesus. A pessoa diz, acho que eu não sou amado. Deus ama as outras pessoas, a mim não. Elas veem muitas vezes as situações maiores. Sim, às vezes vêm situações. No caso de Davi, os seus homens, havia situação terrível. Seus filhos, suas mulheres, seus bens tinham sido levados, tudo roubado. Todos estavam em amargura, todos choraram até não ter mais força para chorar. Mas sabe o que Davi fez, amados? Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Ele buscou a Deus. Ele consultou a Deus. Sabe, uma das coisas que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, mais e mais, Deus tem um propósito. Diga para a pessoa do outro lado, Deus tem um propósito para a sua vida. Tem um chamado, tem um ministério. O que é ministério? É serviço para você fazer, algo que Deus tem para você fazer.
Deus tem um propósito. Você não pode parar. Ah, mas pastor, sabe que eu vou alcançar? Talvez você não alcance, mas na sua genealogia, alguém vai dizer, meu pai, meu avô, meu tataravô, ele passou o Ribeiro de Bazar, por isso estou aqui hoje em pé. Há coisas que, sabe, nunca vou alcançar. Eu creio que nunca vou alcançar. Eu tenho sonhos, mas eu sei que meus filhos vão alcançar. Gerações lá na frente vão alcançar. Porque eu não quero ficar no Ribeiro de Bazar, eu quero passar. Amém, amados? Eu quero continuar. Amém? Muitas pessoas ficam no Ribeiro de Bazar, por isso nada acontece às suas vidas. Elas não perseveram em perseguir o inimigo, em trazer de volta aquilo que o inimigo roubou. Salomão, se você vai ver a vida de Salomão, foi um homem tremendo, mas ele perdeu o seu ministério porque ele perdeu os valores. É interessante isso. Aqueles valores que Deus deu para ele, ele perdeu. Seu próprio coração o fez perder. Ele vai perdendo os valores. Lá em 1 Reis 11, você vai encontrar uma história muito triste sobre Salomão. Veja aqui, Salomão, 1 Reis 11, versículo 4, 5, 6. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e o Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Imagine Salomão, um homem sábio. Deus deu muita sabedoria para ele. Mas ele chegou um momento da sua vida, ele não alcançou o propósito. Ele tinha valores errados na sua vida. Judas é um outro homem, ele tinha valores errados. Qual é o valor de Judas? Dinheiro. E assim por diante, nós podemos citar muitos homens e mulheres na Bíblia que perderam valores e não continuaram, não passaram o Ribeiro de Bazar. Amém? Segundo ponto, porque fico cansado. Quando a direção da minha vida está na minha própria vida. Diga comigo, quando a direção da minha vida está na minha própria vida. Quando já viu aquela pessoa dizer, Senhor, me abençoa meus caminhos, abençoa. Você já prestou atenção na sua oração? Como é a tua oração? Uma vez eu vi um pastor falar o seguinte, eu nunca oro para os meus interesses. Eu sempre oro por outros, eu sempre intercedo. Você já percebeu a tua oração? Senhor, me abençoa, abençoa. Senhor, me dá, Senhor, me dá. Aquela oração voltada para si. No Salmo 143, 8, Davi dizia, Senhor, mostra-me o caminho por onde devo andar. Mostra-me, Senhor, qual é o caminho, qual a direção, qual é a tua vontade. Porque não são os meus caminhos, são os caminhos de Deus. Amado, se você andar nos caminhos de Deus, os caminhos de Deus já são abençoados. Não precisa nem orar pelas bênçãos. Os caminhos de Deus já são abençoados. Diga a pessoa do teu lado, os caminhos de Deus já são abençoados. Quantos querem ser abençoados? Eu quero ser abençoado. Eu quero. Eu vejo muitas vezes pessoas chegar, pastor, ore por mim, preciso ser abençoado, preciso disso, preciso. A chave é você andar nos caminhos de Deus. E ao você andar nos caminhos de Deus, eu quero dizer para você, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Você não vai precisar dizer ao Senhor, vamos fazer uma reunião de bênção. Muitos dizem, pastor, tem que ter aquela oração forte. Não. Não. É você andar nos caminhos de Deus e você vai ser grandemente abençoado. Amém, amados? Amém? Tem pessoas trazendo para a sua própria cabeça. Você sabe que tem homens cabeçudos, tem mulheres cabeçudas. Você sabia disso?
Tem. Aí chega assim, bem, nós precisamos controlar nossas finanças, nós ganhamos tanto. Nós precisamos viver dentro do orçamento. Daí a esposinha, a patroa sai outro dia, passa na rua, vê uma promoção, bem, achei uma promoção, achei barato e comprei. Mulher cabeçuda. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Não escuta, não busca direção, não é sábia. Fala para a pessoa do outro lado, não seja cabeçudo. Não vive pela tua própria cabeça. Siga os caminhos de Deus, siga a palavra de Deus. Ela orienta você em cada área da tua vida. Cada área que você pensar, ela direciona para você o que se deve ou não deve fazer. Amém, amados? Dentro do casamento, às vezes vejo muitos casais chegar com situações, problemas, e acontece. A palavra de Deus fala tão claro sobre os maridos, sobre a esposa. Se você tem conflito no teu casamento, começa a ler a palavra de Deus que fala sobre marido, sobre esposa, você vai descobrir logo. Você vai descobrir que o problema vai ser resolvido já já. É que você anda nos teus próprios caminhos, não nos caminhos de Deus. Quando você anda nos próprios caminhos, a tua vida é mudada. Não é saber, amados. Muitas pessoas sabem na cabeça. Nós não podemos ser ouvintes, mas operosos e praticantes, amém? Quando você pratica, anda nos caminhos de Deus, a palavra, a verdade é liberta, ela transforma você, ela traz vida em você. Quantos estão sendo transformados, mudados pela palavra de Deus, amém, amados? Os caminhos de Deus, Davi dizia, Senhor, mostre-me o caminho onde devo andar, amém? Eu creio que deve ser uma oração, Senhor, ensina-me, mostra-me, amém? Terceiro ponto, por que eu fico cansado? Escute depressa, amados, o relógio está... Quando vivo a vida num círculo vicioso. Quando você vive a sua vida num círculo vicioso, você é uma pessoa que fica cansada. Tem pessoas que vivem uma vida fazendo a mesma coisa. Acorda de manhã, vai tomar café, vai trabalhar. A vida, a mesma coisa. Quando sabe que Deus é um Deus criativo? Nós podemos ser criativos. A palavra de Deus diz que cada dia é um dia novo. Cada dia, diga comigo, cada dia é um dia novo. Amanhã, segunda-feira, vai ser um dia novo. Eu não vou andar num ciclo vicioso. Vai ser um dia diferente. Deus vai se revelar a mim, eu vou buscar Ele. Ele vai falar comigo, eu vou falar com Ele. Vai ser diferente. Amém? Mas se você vive a tua vida num ciclo vicioso, você vai ser uma pessoa que desanima, cansado, frustrado. Amém? Quarto ponto, eu preciso correr, primo, falar muito sobre isso. Eu creio que esse é um ponto muito importante. Por que uma pessoa fica cansada? Porque perde a intimidade com Deus. Diga comigo, perde a intimidade com Deus. Por quê? Porque não tem intimidade, por isso fica cansado. A tua vida social não pode ser maior que teu relacionamento com Deus. Deixa eu repetir isso. A tua vida social não pode ser maior que o teu relacionamento com Deus. Tem pessoas que são tão ativas na vida social que é maior que o relacionamento com Deus. Por isso estão cansados. E quando você não tem intimidade com Deus, as coisas perdem a graça, amados. Eu tenho experiência própria. Às vezes você fica tão envolvido fazendo as coisas. Trabalho. E ocupa tanto as tuas coisas. E se Deus não fala com você, se não há a presença de Deus, se eu não ouço Deus, você fica cansado. O que Davi fez? Davi se reanimou, ele buscou a Deus. Senhor, o que eu vou fazer? E Deus falou. Amados, como é gostoso você ouvir Deus falar com você. Isso te anima. Amor, Deus falou comigo. Eu vou fazer isso, isso é a vontade de Deus. Mas se você não ouve, você anda em ciclo, você não sabe o que fazer. A intimidade com Deus leva você a falar com Deus e Deus falar com você. Deus tem respostas. Você tem um ouvido atento ao Senhor.
Você sabe que a intimidade não é só você falar. Isso não é intimidade. Intimidade é duas pessoas em relacionamento. Amém? É você e Deus interagindo, Deus falando com você. Assim como Deus falou com Davi. Davi era um homem de intimidade, segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade. Ele consultou a Deus. Deus, o que eu vou fazer? E Deus falou com ele. Amado, se você não ouve a voz de Deus, e quando sabe que cada dia você pode ouvir a voz de Deus. Amém? Cada dia você tem essa intimidade, Deus vai falar com você. Cada dia eu preciso ouvir Deus. Então, se você anda cansado, provavelmente você tem perdido essa intimidade com Deus. E quando você perde a intimidade, sabe o que acontece, amados? É um outro problema aqui. A pessoa só fica reclamando. Uma pessoa que reclama, que fala mal, que negativo, é porque ela não tem intimidade com Deus. Presta atenção, deixa eu repetir mais uma vez. Uma pessoa negativa que fala mal, que reclama, então são os reclamildos, reclamildas, elas não têm intimidade com Deus como devia ter. Elas vivem uma vida religiosa, mas na verdade elas não têm intimidade com Deus. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, eles não eram cristãos, meio cristão, assim, né? Eles estão montando uma associação para ajudar pessoas, fazer comida. E estava conversando com a pessoa, mas eu perguntei uma coisa. Puxa, que bom que vocês estão fazendo. Mas eu perguntei, como é que está a tua intimidade com Deus? Ah, mas nós estamos fazendo muita coisa. Sim, é precioso. Fazer muita coisa, muitas associações fazem. Fazem melhor que o cristão, às vezes. O espiritismo faz melhor que o cristão. Mas uma coisa, eu não posso colocar a carroça na frente dos bois. Eu primeiro preciso ter intimidade. Depois, sim, é uma benção. Amém? Então, muitas pessoas que fogem da intimidade com Deus querem fazer as coisas para cobrir aquela intimidade. Mas, na verdade, não tem intimidade. É uma aparência. Ah, mas pastor, não temos que ajudar os pobres. Sim, a igreja tem que ter isso. Nós somos feitos em Cristo para as boas obras. Não as boas obras vêm primeiro. Mas em Cristo, sim, nós somos feitos para fazer as boas obras. Como estão entendendo? Então, se você tirar a intimidade, amados, não adianta você querer ajudar as pessoas. Eles são bons. Mas em Cristo, você pode ajudar as pessoas. Eu falei para essa pessoa, ela não gostou muito. Não, mas não. Quis argumentar comigo, isso não. Então começa a ter intimidade, você vai ter muito mais amor. O amor de Deus vai se derramar no coração, não vai ser uma motivação errada. Vai ter uma motivação correta em ajudar as pessoas. Aí citei Coríntios 13, né? Ainda se eu fizer tudo isso, distribuir os bens, se não tiver amor, você pode fazer tudo isso. Você tem que ter o amor ágape. Amém? E o amor ágape só vem através do Senhor. Cada dia eu preciso ouvir a voz de Deus. Fala para esse outro lado, cada dia você precisa da voz de Deus. Isso me deixa motivado. Davi, ele consultou a Deus. Amém? Ele se reanimou, consultou a Deus. Muitas vezes nós precisamos nos reanimar no Senhor. Às vezes tem situações. Você tem que então dizer, eu vou me reanimar. Amém? As pessoas não continuam porque não escutam a Deus, não ouvem a voz de Deus. Quando Davi ouviu Deus falar, ele deu uma palavra, eles foram atrás do inimigo. E tudo que o inimigo tinha roubado, trouxeram de volta. O que o inimigo tem roubado de você? Quem sabe o casamento, no caso assim, as esposas tinham sido levadas, você pode dizer, meu casamento não está bem, meu relacionamento com meus filhos não está bem. Você sabe quem fez o casamento, quem criou a família? É Deus. Hoje, quando é fabricada alguma coisa, por exemplo, quem fabricou isso, deu um manual de instruções como deve funcionar. Se agir
conforme não manual, não vai funcionar. Assim é a nossa vida também. Deus deu um manual para nós, como deve funcionar a nossa vida, como deve andar a nossa vida. E o inimigo tenta roubar da nossa vida aquilo que às vezes é mais precioso. O que o inimigo tem roubado de você? Eu creio que nessa noite você precisa se reanimar no Senhor e consultar a Deus como Davi fez. Começa a ter intimidade com Deus. Deus vai começar a falar para você. Você vai ouvir a palavra dEle. E essa palavra vai ser algo fresquinho dentro do coração teu. Você vai dizer, isso é que eu vou fazer, isso eu vou para andar. Essa palavra vai ser a tua força, vai ser a tua vitória. Amém, amados? O que você precisa crer? Que o inimigo está debaixo dos teus pés, que o maior é aquele que está em você. Então não ande de cabeça baixa. Eu me lembro da minha vida, anos atrás, eu saí da casa de uma pessoa, eu estava tão desanimado, eu andava assim, e a pessoa está olhando para a janela e disse, nossa, o Hugo está andando tão cabeça baixa, parece que tinha um peso nas costas. Quem já teve experiência assim, estava tão preocupado, tantas coisas acontecendo, sendo de cabeça baixa, parece que tinha um saco nas costas. Se você não levantar, se reanimar em Deus, você vai ficar ficando assim, é mesmo, sou derrotado mesmo, sou fracassado mesmo. Não importa o que acontece, você precisa andar animado no Senhor, se reanimar no Senhor, de vez em quando, sempre. Cada dia, quem sabe, não sei, cada semana você precisa se reanimar no Senhor. Quem sabe amanhã, você vai chegar no serviço, tantas situações, reanima no Senhor. Vou me reanimar no Senhor. Amém, amados? Mas tem tanta coisa. Eu me reanimo em Deus. Eu vou consultar o meu Deus. Ele vai dar a resposta para você. Amém? Amém, amados? Ok, tem tantas coisas aqui preciosas, eu preciso... Ok. Diga para a pessoa do lado, não fique no Ribeiro de Besor. Passe ele, fortalece no Senhor. E traga tudo de volta aquilo que o inimigo roubou de você. Tudo aquilo que os amalequitas tiraram de você, traga de volta. Aquilo que roubou, destruiu, matou, não sei. Amém? Seja uma pessoa que faça parte dos 400, não dos 200. Então diga comigo, eu faço parte dos 400, não dos 200. Eu vou passar o Ribeiro de Besor. Eu não vou ficar naquele lugarzinho não. Porque aparentemente pode ser um lugar de sucesso, mas não é sucesso. O sucesso é passar o Ribeiro de Besor. É ir atrás do inimigo, restituir tudo aquilo que ele levou. Amém? É perseverar. Então seja parte do grande exército de Deus. Amém? Que passa o Ribeiro de Besor. Amém? Glória a Deus. Quer que você fique em pé, por favor?